Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 86. Vamos lá? Salmo 86. O versículo será o 11, tá? Salmo 86, versículo 11. Uma certa vez, Davi, ele fez uma oração, e essa oração está registrada aqui no Salmo 86. E dentro dessa oração feita por Davi, nós podemos aprender com ela. E parte dessa oração também deve ser a nossa oração, tá? Salmo 86, versículo 11. Olha o que o texto diz. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Vamos ler novamente, ó. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Vamos ficar com essa segunda parte. Davi, dentro da sua oração, ele faz esse pedido para Deus. Ele chega para o Senhor e fala: Senhor, que o meu coração esteja unido ao temor do teu nome. Conforme eu disse aqui alguns minutos atrás, essa também deve ser a nossa oração. Nós também devemos pedir isso para Deus. Inclusive, irmãos, quando Davi fala para o Senhor: olha, Senhor, que o meu coração esteja unido ao temor do seu nome, o que é esse temor? É o respeito, é a submissão em relação à palavra. Algo que tem que existir na nossa vida, inclusive, para que venhamos servir ao Senhor de uma forma que o agrade. Porque o temor, ele é totalmente necessário para que venhamos servir a Deus. No Salmo número 2, eles vão colocar aqui, ó, no versículo 11, está escrito assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Vamos ficar com a primeira parte. Servi ao Senhor com temor. Ou seja, nós não temos como servir a Deus se não existir na nossa vida esse temor, esse respeito em relação a Ele e a sua palavra. De vez em quando, algumas pessoas dizem a seguinte frase: talvez você até um dia já proferiu isso. Isso o que, pastor? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Provavelmente você já ouviu pessoas falarem isso. É ou não é verdade? Conforme eu falei, talvez você, em algum momento da sua vida, você também já disse isso. Talvez você foi perguntado por alguém, aí você respondeu dessa forma: olha, servir a Deus eu sirvo, mas do meu jeito, da minha forma. Mas a grande verdade é que nós não temos como servir a Deus de fato, se não for da forma dele, do jeito dele. Então, para servirmos a Deus verdadeiramente, irmãos, é necessário que exista em nós esse temor, esse respeito, essa submissão à palavra dele. E isso é muito importante,
Por isso que Davi, na sua oração, falava: Senhor, o meu coração não pode estar unido a outra coisa a não ser ao temor do seu nome. E detalhe importante, gente. Que detalhe importante, pastor? Veja bem. Eu já falei para vocês aqui várias e várias vezes que quando a Bíblia Sagrada cita a palavra coração, dificilmente ela vai estar se referindo ao órgão, né, que tem a função de bombear o sangue. Mas quando você lê na Bíblia Sagrada coração, a Bíblia Sagrada está se referindo a 3 repartições, vamos dizer assim, que envolve o ser humano. Porque coração na Bíblia é o centro da nossa alma, é o centro das nossas vontades e o centro dos nossos sentimentos. Então, falando um pouquinho de cada, o que é o centro da alma? A alma, irmãos, biblicamente falando, é a mente. É o chamado intelecto, né? Aquilo que a ciência humana chama de psique. É aquela capacitação que o ser humano tem de distinguir o santo do profano, o certo do errado, aquilo que é moral do imoral. Então o ser humano ele tem essa capacitação, diferente, por exemplo, dos animais, que segundo os entendidos, os animais eles agem por instinto, não por uma linha de raciocínio lógica como o ser humano. Então nós temos essa capacitação. Então quando a Bíblia fala de coração, está falando da nossa alma, da nossa mente. E por que é importante existir temor na sua vida, se tratando da alma? Porque se não existir temor, tudo que surge na sua mente você vai aceitando. E se tem uma coisa, irmãos, que nós não devemos aceitar jamais, no nosso processo mental, na nossa mente, na nossa alma, é aquilo que desagrada a Deus. Nós não podemos aceitar aquilo, pelo contrário, nós temos que rejeitar. Só pode haver aceitação na nossa mente, melhor dizendo, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. É como eu comentava esses dias aqui na igreja. A Bíblia diz: marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Isso tem que ser uma verdade, uma realidade, não só no aspecto físico, mas também no aspecto mental. Você tem que ser marido de uma só mulher até na mente. Você tem que ser esposa de um só homem até na mente. E quando o diabo querer sugestionar algo na sua mente, querendo colocar uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, você tem, meu irmão, que rejeitar na hora. Você não pode conceber isso na sua mente e aceitar. Até porque é aquela história. Quando literalmente a pessoa cai em adultério e está lá no leito da traição, executando o ato adúltero, aquilo ali é a concretização de algo que primeiro surgiu aonde, gente? Aqui, ó, na mente. E tem coisa, irmão, que você tem que matar, é aqui, ó, na mente. Não sei se você já ouviu aquela expressão, matar no ninho. Não deixa vingar. Tem coisa que apareceu aqui, não alimente. Pelo contrário, rejeite. Se tem algo que o diabo gosta, irmão, e gosta de bombardear, é a mente do ser humano. Não é à toa que lá em Provérbios 4:23, o que a Bíblia diz? Acima de tudo, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o quê?
o teu coração, ou seja, a tua mente. Por que nós devemos guardar? O que é guardar? É proteger. Porque se nós não protegemos a nossa mente, o diabo vem e começa a semear na nossa mente aquilo que vai nos causar dano, aquilo que vai nos causar dor, aquilo que vai nos causar destruição. Por isso, irmãos, que é importante você fazer o quê? Alimentar a sua mente com coisas que procedem de Deus. Quando você lê Colossenses capítulo 3, coloca aqui para mim, Colossenses 3. Olha o que a Bíblia diz, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha o que ele fala. Buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O que Paulo estava ensinando para essa igreja? Paulo estava falando assim, olha, agora que vocês têm uma nova vida em Cristo, por isso que ele usa o termo. Qual termo? Se já ressuscitastes com Cristo. Por que ele usa esse termo? É simples explicar. Porque antes de aceitarmos a Jesus, nós estávamos ali, irmãos, entregues à morte. Nós estávamos ali, entregues à condenação. Por causa do quê? Por causa do pecado. Aquele pecado que Adão cometeu lá no passado, quando ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto de uma forma deliberada, que não era para ele comer. Diferente da Eva, a Eva foi enganada, Adão não. De uma forma deliberada, pegou do fruto e comeu. Quando ele come, a Bíblia diz que o pecado entra no mundo, e através desse pecado, a morte. Então, todos que descendem de Adão, herdam essa natureza de morte, de condenação, de pecado. Então, quando aceitamos a Jesus, Jesus é a vida, Jesus entra na nossa vida. Então nós, literalmente, passamos da morte para onde? Para a vida. Então nós ressuscitamos, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas ao aceitar Jesus, você sai da morte e vem para a vida. Você ressuscitou, é o termo que ele usa. Aí volta aqui no versículo 1 para mim, Alice. Portanto, se já ressuscitastes, está falando disso, com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, começarmos a buscar aquilo que é espiritual, irmãos. Depois que você se entrega a Jesus, é responsabilidade sua você começar, a desenvolver uma vida de oração, a desenvolver uma vida de consagração, a desenvolver uma vida, onde você congrega com frequência. Não é aparecer na igreja, como diz a história, de vez em quando e nunca. Não, pelo contrário, irmão. Agora é uma nova vida. E essa nova vida requer de você novos hábitos, novas atitudes. E automaticamente você se ocupando com isso, você vai estar ocupando o quê? A sua mente. Com o quê? Com aquilo que é lícito. Com aquilo que provém de Deus. Com aquilo que vai causar edificação na sua vida. Por isso que ele fala que devemos pensar nas coisas que são de cima, ou seja, o meu pensamento agora tem que estar voltado para as coisas do alto. Eu vou parar para examinar mais as Escrituras, porque quando eu paro para examinar as Escrituras, eu estou ocupando a minha mente, irmão. E aí entra em cena aquele ditado que todo mundo aqui conhece. Mente vazia é a oficina de quem?
Do diabo. Só que não é somente, tá? Uma mente vazia que é a oficina do diabo. Uma mente cheia também pode ser oficina do diabo. Basta estar cheia daquilo que não presta, daquilo que não provém de Deus. Então, quanto mais você, olha só, ocupa a sua mente com aquilo que provém de Deus, você está guardando a sua mente, você está protegendo a sua mente contra os ataques de Satanás, você está protegendo a sua mente daquelas situações onde ele vai querer semear na sua mente, repito, aquilo que pode lhe causar dor, sofrimento, destruição. Então, olha a importância de você orar pedindo para Deus: Senhor, una o meu coração ao temor do seu nome. Vou trocar as palavras. Senhor, una a minha mente, ao temor do seu nome. Olha a importância, igreja. Esse temor é uma coisa tão necessária, que esse temor faz você falar não para o pecado. Uma pessoa que não tem temor de Deus, ao invés dela falar não para o pecado, ela fala sim, e ela vai ao encontro do erro, ela vai ao encontro do pecado. Somente uma pessoa cujo coração está cheio de temor, é que tem condições de chegar e falar para o diabo: não quero, você bateu em porta errada. Isso aconteceu, por exemplo, na vida de José, aquele lá do Egito. Embora José viveu numa época onde o próprio Deus não havia encarnado ainda na pessoa de Jesus, mas a vida de José é uma vida que demonstra que esse temor era uma coisa existente na vida dele. Lá em Gênesis 39, vamos dar um pulinho lá. Gênesis capítulo 39. Vamos ler aqui a partir do versículo 7. Gênesis, capítulo 39, versículo 7. Acharam? Olha o que a Bíblia diz. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha que coisa séria, irmão. Olha aqui o convite para o erro. Olha aqui o convite para o pecado. O diabo, ele também lança os seus convites. O diabo, ele sabe fazer as suas propostas. O diabo, ele sabe como enganar, nós devemos tomar cuidado. Aí no versículo 8 diz assim: porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha só que exemplo de temor aqui nós temos. O José estava lá, cumprindo o seu papel. José estava lá, exercendo a sua função. E essa senhora começou a colocar os olhos no rapaz. A Bíblia diz que José era um cidadão bonito. A Bíblia diz que ele era atraente. E ela então começou a colocar os olhos em José. Irmão, cuidado. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado com o que você está olhando. Cuidado aonde você está direcionando o seu olhar. Cuidado. Um olhar diz muita coisa.
Uma mulher sabe quando o cidadão está olhando para ela com segundas intenções. Um homem também sabe. Ele pode estar com uma aliança de 1 quilo no dedo. Ele anda até torto. Tem umas aí que a preferência dela é esses. E se você já está percebendo, meu filho, que a dita cuja está te olhando estranho, é melhor você começar a tomar atitudes. É melhor você começar a não brincar com a sua própria carne. Não, pastor, eu não caio não, pastor. Eu sou incaível. Tadinho, você já caiu, filho. Porque quando você fala que não cai, você está declarando algo que já está ferindo o quê? A palavra. No fundo, a pessoa já está o quê? Caída. Você tem que tomar cuidado aonde você está direcionando o seu olhar. E ela estava lá, olhando para o José. E ela se insinuava para o rapaz. Quando ela começou a perceber que o ato de se insinuar já não estava mais servindo, então ela foi, objetiva e direta. Ela começou a se oferecer para o rapaz: deita-te comigo. E era uma coisa diária. Todo dia aquela mulher oferecia o pecado para o José. Todo santo dia. E aqui José olha para ela e fala: olha, como faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Irmão, olha só o temor que existia dentro desse rapaz. Olha só o temor que existia interiormente em José. É o temor que tem que existir na minha vida, irmão, na sua, na nossa. Engraçado que José não chega para ela e fala: o quê? Eu? Me deitar com a senhora? Não, dona. A senhora acha que eu vou correr o risco de perder a vida boa que eu tenho? Até porque José, irmãos, por mais que ele fosse escravo, ele era um escravo, vamos dizer assim, coloca entre aspas, renomado. Provavelmente ele tinha sua comidinha separada dos outros, dormia num quarto separado dos outros. Em nenhum momento José coloca lá em cena a mordomia que ele tinha. Ele não estava nem aí para a mordomia que ele tinha. O que ele não queria era desagradar a quem? A Deus. Irmão, somente quem tem temor dentro dela, ardendo dentro dela, tem esse princípio de não querer desagradar a Deus. Por isso que eu vou falar para você o que eu falei alguns minutos atrás. Essa parte da oração de Davi. Volta lá no Salmo 86, volta lá. Isso daqui tem que ser a minha oração, irmão, tem que ser a sua, a nossa. Salmo 86, versículo 11. Olha só. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Agora ele fala: une o meu coração ao temor do teu nome. Gente, nós devemos orar a Deus pedindo isso a Ele. Se o temor de Deus habitar dentro de você, você vai ser um cristão melhor. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, em tudo que envolve a sua vida. Você vai ver, irmão, que vai existir uma melhora significativa. Por quê? Porque o temor de Deus impede você de tomar atitudes, e essas atitudes, ao invés de trazer o quê? Dano para você, vai trazer somente coisas que vão lhe beneficiar. Então olha a importância desse temor. Com o temor de Deus você não entra em negócio furado. Com o temor de Deus você não entra, irmão, em negociações desonestas. Com o temor de Deus habitando dentro de você, você vai ver, irmãozinho,
que cada vez mais você vai viver uma vida santa. Em Provérbios 16:6, põe aqui, Alice. Olha o que a Bíblia diz: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor de quem? Do Senhor, os homens fazem o quê? Se desviam do mal. Olha aí que coisa linda. Você sabia que através do temor você aperfeiçoa até a sua santidade? Paulo disse isso para a igreja de Corinto. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 7. Diz assim, ó: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando o que, gente? A santificação aonde? No temor do Senhor, no temor de Deus. Quando existe temor, a gente aperfeiçoa essa santificação que tem que existir na nossa vida. Santificação essa que um dia vai nos levar e vai nos colocar diante de quem, gente? Do Senhor. Lembra o que a Bíblia diz? Que sem santificação é impossível o quê? Agradar a Deus? Somente levando essa vida santa, que se aperfeiçoa através do temor, é que nós vamos ter condições, irmãos, de um dia estarmos diante do Senhor. E quando estivermos diante dEle, você pode ter certeza de uma coisa: você será recompensado. Você vai ver que todo o esforço que você demonstrou para viver essa vida de temor à palavra dEle, de submissão à palavra dEle, você vai ver que valeu a pena. Em Malaquias capítulo 4, pode pôr também aqui, ó. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Porque eis que aquele dia vem o que, gente? Ardendo como forno. De que dia ele está falando? O grande dia, irmão, do Senhor. É aquele grande dia que todos estarão diante dele, diante do grande trono branco. Ali ninguém vai escapar, irmãos, ninguém. A Bíblia diz que todos estarão diante dele. E esse dia, a Bíblia diz que vem ardendo, gente. Ardendo como um forno. Olha o que diz mais. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como o quê? A palha. Joga a palha no forno para você ver. Ela queima, ela se consome. E ele diz mais: e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas olha o versículo 2 agora. Mas para vós, vós quem? Que temeis o meu nome. O que vai acontecer? Nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Olha que coisa linda, irmão. Olha que promessa linda existe para aqueles que temem ao Senhor. Então, irmãos, que a partir de hoje você possa orar nesse sentido. Quando você estiver, orando, clamando a Deus, não se esqueça. Peça para Ele. Chega diante dEle e peça: Senhor, una o meu coração, ou seja, una a minha mente ao temor do seu nome. E que esse temor cresça cada dia mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos e curve a cabeça.